Há dores que não sangram, mas queimam por dentro. O abandono deixa marcas silenciosas, difíceis de enxergar de fora, mas impossíveis de ignorar por quem sente. O mais curioso é que, muitas vezes, não é a ausência física que fere, e sim o vazio deixado no espaço que antes era ocupado pela presença constante. O estoico, diante disso, não se perde em desespero. Ele observa, e nessa observação, encontra um poder que poucos conhecem. A ferida não se torna ruína, mas matéria-prima para a fortaleza. Quando alguém é rejeitado, a reação imediata costuma ser falar, pedir explicações ou até discutir. Porém, para os antigos mestres da filosofia estoica, o silêncio é uma arma mais afiada do que qualquer resposta impulsiva. Calar não significa fraqueza, mas domínio. Enquanto o outro espera por reações emocionadas, encontra apenas serenidade. E essa serenidade é desconcertante, pois ela revela que a dor não tem controle sobre você. A ausência de explosão grita mais alto do que qualquer palavra poderia gritar. O silêncio, quando usado de forma consciente, não é passividade. Ele gera reflexões na mente de quem abandonou. Aquele que parte, no fundo, espera lágrimas, desespero ou tentativas de reconciliação imediata. Mas quando encontra apenas quietude, o vazio se volta contra ele mesmo. Surge a dúvida: será que não importei tanto quanto pensei? Essa dúvida é corrosiva, abre rachaduras no orgulho e planta sementes de arrependimento. O silêncio se torna, então, um espelho cruel que devolve ao outro o peso de sua decisão. Se o que você ouviu até aqui já fez sentido, saiba que o mais forte ainda está por vir. Então, assista esse vídeo até o final, porque cada detalhe pode mudar a forma como você enxerga o abandono e a superação. Aproveita também para se inscrever no canal, deixar o seu gostei, se quiser fortalecer ainda mais esse trabalho, clicar no botão valeu do YouTube. E para mostrar que você está comigo até agora, comenta a palavra força aqui embaixo. Vou estar de olho nos comentários. Implorar é entregar poder. O estoico compreende que o valor de um indivíduo não pode ser medido pela aceitação de outra pessoa. Por isso, jamais se curva ao ponto de mendigar atenção ou carinho. O abandono não o torna menos digno, mas sim mais consciente de sua verdadeira força. Quem implora abre mão de sua liberdade. Quem permanece firme, conquista respeito até mesmo de quem o desprezou. E é nesse ponto que a filosofia revela seu maior triunfo: transformar dor em grandeza, rejeição em dignidade. Curioso como certas situações revelam verdades que estavam escondidas. O abandono, em vez de ser apenas uma perda, funciona como um teste de caráter. Quem parte mostra o peso real de sua lealdade, e quem fica tem a chance de enxergar com clareza o que antes estava encoberto. Para o estoico, essa revelação não é tragédia, mas libertação. Melhor conhecer a essência de alguém pelas suas atitudes do que viver iludido por palavras. O ato de rejeitar, por mais doloroso que seja, expõe fragilidades que antes eram disfarçadas por afeto. Enquanto a maioria reage ao abandono com desespero, há quem escolha a serenidade como resposta. Essa tranquilidade não é indiferença, mas demonstração de controle. O estoico entende que sua dignidade não pode ser colocada nas mãos de quem parte. Assim, sua calma se torna símbolo de grandeza. O silêncio e a postura firme evidenciam maturidade. Para quem abandonou, essa atitude é desconcertante, pois esperava lágrima, se recebe apenas firmeza. Esse contraste gera inquietação, muitas vezes, arrependimento, porque ninguém espera encontrar força no lugar onde imaginava fraqueza. Ignorar o peso da rejeição não significa que a dor não exista, mas que ela não domina. Para os filósofos antigos, quem se mantém firme em meio à tempestade prova ter conquistado a si mesmo. É nesse ponto que a verdadeira força aparece, não em vencer os outros, mas em resistir às próprias emoções. Quem não se abala diante do desprezo envia uma mensagem poderosa, ainda que sem palavras: eu sou inteiro, mesmo sem você. Essa firmeza se torna um espelho que expõe a fragilidade de quem preferiu partir. Por mais doloroso que seja, o abandono sempre traz consigo um ensinamento. Ele mostra que nem todos estão preparados para caminhar ao lado de quem possui firmeza e clareza de espírito. A partida não significa derrota, mas um filtro natural que retira da vida aqueles que não têm capacidade de permanecer. Para o estoico, essa é uma oportunidade de evolução.
Cada perda se transforma em aprendizado, cada despedida em crescimento. No fim, a verdadeira força não está em ter alguém de volta, mas em permanecer de pé quando todos os outros se foram. O impulso inicial após ser abandonado é correr atrás de explicações. A mente grita perguntas, o coração exige respostas, mas nenhuma delas realmente preenche o vazio. Curiosamente, o estoico entende que não buscara, muitas vezes, a resposta mais poderosa. Ao resistir à necessidade de confrontar ou suplicar, ele mostra que não precisa de justificativas externas para seguir em frente. Essa resistência desconcerta quem esperava desespero. O silêncio que nega explicações transforma-se em domínio, provando que o verdadeiro controle não está no outro, mas em si mesmo. Enviar uma mensagem em meio à dor pode parecer inofensivo, mas muitas vezes destrói a dignidade conquistada ao longo do tempo. Cada palavra enviada sob impulso é como uma entrega de poder. O estoico se disciplina a não escrever em momento de fraqueza, pois entende que cada linha pode se tornar um registro de submissão. A escolha de permanecer calado não é covardia, mas inteligência. Essa ausência de contato transmite força e provoca no outro um desconforto. Perceber que, mesmo tendo partido, não foi capaz de arrancar sua estabilidade. Os mestres estoicos sempre defenderam que a mente deve guiar, não o coração em turbulência. Quando alguém é rejeitado, as emoções se tornam como fogo incontrolável, mas o sábio não permite queimar sua paz. Ele observa a dor como quem observa uma tempestade. Sabe que ela virá forte, mas também sabe que passará. Colocar a razão acima das emoções não apaga o sofrimento, mas o direciona, evitando decisões que se transformariam em arrependimentos. É essa disciplina mental que separa o fraco do forte, o desesperado do senhor de si. Não reagir ao abandono com fúria é mais doloroso para quem partiu do que qualquer ataque. A serenidade, quando exibida com naturalidade, revela algo inesperado, que você não foi destruído. Para quem deixou, isso é um golpe duro, porque o esperado era a ruína, não a firmeza. A vingança do estoico não está em ferir, mas em permanecer sereno quando todos esperavam desespero. Essa calma provoca inquietação no outro, fazendo-o questionar sua decisão, muitas vezes, desejar voltar. No fim, a serenidade se torna o triunfo invisível de quem escolhe não perder o controle. Já percebeu como a ausência pode pesar mais do que a presença? Quando alguém parte, espera continuar sendo lembrado, procurado e até desejado. Mas quando encontra silêncio e distância, o jogo se inverte. O afastamento não é apenas físico, é mental. Corta o fluxo de atenção que alimentava o ego de quem foi embora. Essa quebra gera inquietação, pois a ausência obriga a mente a encarar o vazio deixado. O estoico entende esse processo e usa a distância como arma de reflexão, transformando o abandono em espelho para o outro. Aquilo que é abundante perde valor. Quando você estava sempre disponível, talvez não fosse visto como especial, mas ao se afastar, cria um efeito de escassez. A ausência desperta curiosidade, aumenta a percepção de importância, paradoxalmente, torna o que antes era ignorado em algo desejado. O estoico não se afasta por jogo, mas por princípio. Quem não valoriza sua presença, não merece sua constante entrega. Esse espaço cria uma nova percepção. Aquilo que parecia garantido agora se torna raro, e o raro sempre é valorizado. A mente de quem abandona costuma esperar fragilidade e dependência. Mas quando encontra firmeza e distância, começa a sentir o peso do próprio ato. A ausência cria perguntas, alimenta dúvidas e desperta medos. Será que perdi para sempre? Esse impacto é silencioso, mas devastador. Quem antes desprezou passa a sentir falta, não pela necessidade real, mas pelo contraste entre a expectativa de controle e a realidade da perda de influência. O estoico sabe que a ausência fala mais alto do que qualquer tentativa de explicação. Curiosamente, quanto menos você aparece, mais presente se torna na mente de quem partiu. O vazio deixado se transforma em lembrança insistente, porque a mente humana tende a valorizar aquilo que não tem. O desaparecimento calculado gera uma presença psicológica constante. É como se o silêncio ecoasse em cada momento de distração do outro. Para o estoico, isso não é manipulação, mas consequência natural de não se prender a quem não soube valorizar. O sumiço cria um tipo de retorno invisível. Você permanece vivo na memória, mesmo longe dos olhos.
Já pensou que a rejeição pode ser o ponto de virada mais importante da sua vida? Enquanto muitos se perdem tentando recuperar o que foi perdido, o estoico redireciona suas forças para o próprio crescimento. A reorganização não é apenas prática, mas também emocional. Trocar a busca pelo outro pela busca por si mesmo. Cada hábito, cada rotina, cada decisão passa a ser construída como se fosse tijolo de uma nova identidade. O abandono, então, não é um fim, mas o início de um caminho mais sólido, porque o foco deixa de ser o que se perdeu e se transforma no que pode ser conquistado. Quem parte acredita que está deixando para trás alguém frágil. Mas, ironicamente, o ato de abandonar se converte em energia para a evolução. O estoico usa a dor como combustível, transformando lágrimas em disciplina, solidão em produtividade. Essa força inesperada cria um contraste poderoso. Enquanto quem abandonou espera a fragilidade, encontra um indivíduo mais forte, mais preparado e mais confiante. Cada dia de esforço se torna um lembrete de que a perda foi, na verdade, um presente disfarçado, porque sem ela talvez a mudança nunca tivesse ocorrido. Não existe vingança maior do que mostrar resultados. A evolução visível, seja no corpo, na mente ou no estilo de vida, é uma resposta silenciosa que fere mais do que palavras. Quem abandonou se vê confrontado com uma realidade incômoda. Aquilo que foi deixado para trás floresceu sem sua presença. Esse crescimento causa desconforto, porque o abandono, antes visto como sinal de superioridade, se transforma em erro evidente. O estoico não precisa gritar vitória. Sua transformação é suficiente para despertar arrependimento em quem acreditava ser insubstituível. Quando alguém retorna ao passado em busca de lembranças, espera encontrar fragilidade ou estagnação. Porém, ao se deparar com uma versão renovada, o choque é inevitável. A transformação visível gera uma mistura de surpresa e arrependimento. Como ele conseguiu crescer tanto sem mim? Esse impacto é profundo, porque obriga o outro a reconhecer que perdeu algo valioso. O estoico entende que sua evolução não é apenas para si, mas também um lembrete permanente para quem partiu. Abandonar alguém pode ter sido o maior erro cometido. Existe uma linha tênue entre manter a dignidade e viver aprisionado pelo orgulho. Muitos confundem os dois, mas o estoico sabe diferenciá-los. Orgulho vazio é a necessidade de se mostrar superior, mesmo sem fundamento. Já a dignidade é o valor que se mantém mesmo quando tudo parece ruir. No abandono, essa diferença se revela com clareza. O orgulho leva a querer provar algo para o outro. A dignidade, por outro lado, guia para provar apenas a si mesmo que continua firme. Essa distinção faz toda a diferença, porque quem age com dignidade não precisa de plateia, apenas de coerência. A postura firme não precisa ser confundida com arrogância. Pelo contrário, a verdadeira força está em manter-se de pé sem ostentar superioridade. O estoico compreende que não é necessário humilhar quem partiu para demonstrar poder. Sua grandeza está justamente em seguir sua vida de forma serena, sem depender da validação de ninguém. Essa firmeza silenciosa é desconfortável para quem esperava fragilidade, porque mostra que sua ausência não foi capaz de quebrar você. A arrogância gera inimigos. A firmeza tranquila, por sua vez, gera respeito, até mesmo de quem escolheu ir embora. Curvar-se ao abandono é entregar ao outro a prova de que ele tinha controle. Quando alguém implora, perde não apenas a relação, mas também a própria força. O estoico recusa-se a se dobrar diante do desprezo, porque entende que sua identidade não depende da aceitação externa. Essa resistência não é insensibilidade, mas consciência. Ao se manter ereto, mesmo em meio à dor, você mostra que não foi derrotado. E essa postura tem impacto devastador sobre quem abandonou, porque obriga o outro a perceber que sua decisão não destruiu aquilo que imaginava controlar. A verdadeira grandeza não vem de conquistas externas, mas da disciplina de controlar a si mesmo. O estoico treina sua mente para não se deixar dominar pelo orgulho vazio, nem pela necessidade de aprovação. Essa disciplina interior cria uma aura de força autêntica, que não precisa ser exibida para ser percebida. Quem observa percebe a diferença. Existe ali alguém que não se perdeu, que não foi consumido pela dor, mas que soube transformá-la em caráter. É dessa disciplina que nasce a grandeza invisível, aquela que incomoda mais do que qualquer demonstração de poder forçado.
O que mais surpreende quem abandona não é a saudade, mas perceber que você continua vivendo com leveza. Enquanto esperavam encontrar alguém arrasado, veem uma vida que não parou, que respira novos ares. O estoico entende que a melhor resposta ao desprezo é continuar caminhando, reorganizando cada passo com firmeza. Essa leveza não significa ausência de dor, mas a escolha de não ser escravo dela. Mostrar que a vida flui, mesmo sem a presença do outro, é um golpe silencioso que desmonta a expectativa, revela sua verdadeira independência. Poucos golpes são tão duros quanto ver alguém florescer sem a sua presença. O abandono costuma vir acompanhado da ideia de que você ficaria preso ao sofrimento. Mas quando o outro vê a alegria estampada em seu rosto, uma sensação de derrota toma conta. A felicidade inesperada é desarmante, porque mostra que não apenas sobreviveu, como também se fortaleceu. Para o estoico, essa felicidade não é teatro, mas resultado de viver segundo seus princípios, buscar paz, propósito e crescimento sem depender da validação de quem partiu. A independência é um lembrete constante de que você não precisava do outro para ser completo. Essa constatação pesa sobre quem acreditava ser indispensável. O estoico sabe que a liberdade nasce quando a mente deixa de implorar por atenção e aprende a valorizar o próprio caminho. Essa autonomia desconforta porque destrói a narrativa de poder de quem abandonou. De repente, a ausência que deveria ser castigo se torna irrelevante. E essa irrelevância é dolorosa. Perceber que você continua de pé, firme e inteiro, mesmo sem apoio algum. A liberdade conquistada após a rejeição é uma das maiores vitórias. Ela revela que sua vida não está acorrentada a ninguém, e que o abandono não definiu sua história. O estoico enxerga nessa liberdade a verdadeira vingança. Viver sem amarras, sem precisar provar nada, apenas existindo com autenticidade. Para quem partiu, essa liberdade é insuportável, porque contradiz a expectativa de fragilidade. É como se cada passo dado em autonomia fosse uma lembrança viva de que sua presença não é necessária. A liberdade, silenciosa, transforma-se na arma que faz o outro se corroer por dentro. A liberdade conquistada após a rejeição é uma das maiores vitórias. Ela revela que sua vida não está acorrentada a ninguém, e que o abandono não definiu sua história. O estoico enxerga nessa liberdade a verdadeira vingança. Viver sem amarras, sem precisar provar nada, apenas existindo com autenticidade. Para quem partiu, essa liberdade é insuportável, porque contradiz a expectativa de fragilidade. É como se cada passo dado em autonomia fosse uma lembrança viva de que sua presença não é necessária. A liberdade, silenciosa, transforma-se na arma que faz o outro se corroer por dentro. A saudade é uma das forças mais implacáveis da mente humana. Não precisa de esforço para aparecer, nem de convite para se instalar. Ela surge sozinha, lenta, e corrói em silêncio. Quem partiu acreditando ser forte, descobre que o tempo trabalha contra si. A saudade se torna uma punição natural, lembrando a cada instante o valor daquilo que foi desprezado. O estoico sabe que não precisa provocar esse sentimento, porque ele aparece como consequência inevitável das escolhas erradas. O tempo tem o poder de revelar verdades escondidas. O que parecia certo no calor do momento, com o passar dos dias, começa a se mostrar como erro. A mente de quem desprezou passa a revisitar lembranças, comparando o que tinha com o que encontrou. Essa comparação é cruel, porque muitas vezes evidencia que a perda foi maior do que o ganho. O estoico, por sua vez, não precisa correr atrás de reconhecimento. Espera serenamente, sabendo que o tempo cobra sua fatura de todos, sem exceção. O arrependimento raramente vem cedo. Normalmente, ele chega quando já não há mais espaço para reparar. Quem partiu, em algum momento, percebe que subestimou o valor daquilo que tinha. Mas esse entendimento quase sempre acontece tarde demais, quando a vida já seguiu outro rumo. Para o estoico, essa demora não é motivo de orgulho, mas de constatação. A consciência alheia retorna no tempo certo, trazendo peso e arrependimento inevitáveis. O sofrimento de quem abandonou, então, não vem de sua ausência, mas da própria incapacidade de voltar atrás. Poucas coisas machucam tanto quanto a indiferença. Ser ignorado causa mais impacto do que palavras duras ou discussões intensas. Quando alguém percebe que sua ausência não gera desespero, mas apenas silêncio, um vazio profundo se instala.
O estoico entende esse mecanismo, por isso, escolhe a indiferença como resposta. Não para ferir, mas para proteger sua paz. O que para muitos é fraqueza, para ele é estratégia. Mostrar que não precisa reagir para deixar claro o quanto é inatingível. Responder é entregar energia. É mostrar que ainda existe dependência emocional. Ignorar, por outro lado, desarma qualquer tentativa de controle. Quem esperava provocar reação encontra apenas silêncio. E esse silêncio pesa como chumbo. O abandono, então, perde seu poder, porque deixa de ser capaz de manipular emoções. Para o estoico, ignorar não é desprezo, mas domínio. A ausência de resposta se transforma em prova de que o outro não tem poder sobre sua mente. E essa constatação é devastadora para quem acreditava ter controle. Frieza não significa insensibilidade, mas disciplina. O estoico aprende a não deixar que sentimentos imediatos determinem suas ações. Sua postura pode parecer distante, mas é, na verdade, uma defesa contra manipulações e ilusões. Essa frieza calculada serve como escudo. Impede que gestos impulsivos entreguem poder. Quem partiu se depara com essa muralha de serenidade e percebe que suas escolhas já não têm mais influência. É essa força invisível que gera incômodo, porque revela uma independência que não pode ser quebrada. A mente humana tem dificuldade em lidar com o silêncio. Quanto mais tenta obter reação e não consegue, mais o pensamento insiste. O abandono, então, se transforma em tortura para quem partiu. Cada tentativa ignorada é uma ferida no orgulho. Cada silêncio é um lembrete de impotência. O estoico entende esse processo e não precisa fazer esforço para intensificá-lo. Sua ausência de resposta já é suficiente. A indiferença, nesse contexto, não é apenas defesa, mas o golpe mortal que faz o outro se corroer por dentro. Poucas coisas causam tanto espanto quanto reencontrar alguém transformado. Quem partiu, muitas vezes, espera encontrar fragilidade, dor ou até estagnação. Mas quando se depara com uma versão renovada, confiante e cheia de vida, a surpresa é inevitável. Essa mudança visível é mais poderosa do que qualquer palavra, pois mostra que o abandono não destruiu, mas fortaleceu. Para o estoico, essa renovação não é vingança, mas consequência natural da disciplina. Usar a dor como combustível para se tornar alguém maior. O abandono costuma vir acompanhado da crença de que o outro não resistirá. Mas quando essa expectativa é quebrada, o choque é profundo. Ver você mais forte, mais equilibrado e mais seguro causa desconforto, porque desmonta a narrativa construída por quem deixou. Essa surpresa é uma das respostas mais contundentes que o estoico pode oferecer. Não há necessidade de explicações ou confrontos. A simples presença renovada é suficiente para gerar arrependimento. O que deveria ser fraqueza se revela como força inabalável. Autoconfiança é uma energia difícil de ignorar. Quando alguém se reconstrói de forma firme, essa segurança transparece em cada gesto, em cada palavra. Quem abandonou sente esse peso como um fardo, porque percebe que subestimou seu valor. O estoico não precisa exibir conquistas, basta sua postura renovada para evidenciar a transformação. Essa autoconfiança silenciosa desarma qualquer tentativa de manipulação, porque deixa claro que sua vida não depende mais da aprovação do outro. O que antes era dúvida agora se torna a certeza de que você se fortaleceu. O corpo mais saudável, a mente mais clara, a vida mais organizada, tudo isso se torna reflexo visível da evolução. Essa transformação é, por si só, uma lembrança constante do erro cometido por quem abandonou. A humilhação não vem de palavras duras, mas da comparação inevitável entre o que foi perdido e o que floresceu. O estoico sabe que não precisa provocar esse efeito, porque ele acontece naturalmente. Cada passo dado em direção ao crescimento é um lembrete doloroso para o outro. Deixar você foi um erro irreversível. Há um instante inevitável, em que a mente de quem partiu revisita memórias. As cenas voltam como um filme. Momentos de carinho, gestos simples, cumplicidade esquecida. Esse retorno psicológico não acontece por acaso. É fruto da ausência e do contraste entre o que foi vivido e o que agora falta. O estoico entende que a memória é uma arma poderosa, porque não precisa ser forçada. O próprio tempo se encarrega de trazer à tona aquilo que foi deixado para trás. Esse movimento interno já é o primeiro passo para o arrependimento.
Quando alguém abandona, muitas vezes acredita estar trocando para melhor. Mas com o passar dos dias, surge a inevitável comparação. O que parecia novo perde o brilho, e aquilo que foi deixado ganha valor. A mente humana sempre pesa perdas e ganhos, e nesse cálculo, quase sempre, o arrependimento se instala. Quem partiu percebe que o que tinha era mais sólido, mais verdadeiro. Para o estoico, esse processo não precisa ser acelerado. Ele acontece naturalmente, sem esforço. O simples contraste entre passado e presente já gera o sofrimento necessário. Nada dói mais do que perceber que algo valioso foi perdido e não pode ser recuperado. Quem abandonou, ao notar sua evolução, se depara com a realidade cruel. Você se tornou inalcançável. Essa distância não é apenas física, mas emocional. O estoico, ao crescer e se fortalecer, cria uma barreira natural contra qualquer tentativa de retorno. Esse abismo é doloroso, porque mostra que a decisão tomada não tem volta. O desespero nasce exatamente desse choque. Ver o valor tarde demais, quando já não existe acesso. O arrependimento não é apenas um sentimento, mas uma prisão. Ele aparece repetidamente, em lembranças, em pensamentos, em sonhos. Quem partiu não consegue se libertar, porque a mente insiste em revisitar aquilo que foi perdido. O estoico, por outro lado, segue livre, porque não depende desse ciclo. Essa diferença cria um contraste ainda maior. Enquanto você caminha em paz, o outro fica preso em correntes invisíveis. Essa prisão mental é o castigo natural de quem desprezou, e não há como escapar dela. É comum que, após perceber o erro, quem partiu tente voltar. Porém, muitas vezes, esse retorno não vem de arrependimento verdadeiro, mas de medo da solidão. O estoico enxerga além das aparências, se sabe diferenciar um pedido sincero de uma tentativa de manipulação. Sua postura firme impede que ele caia em armadilhas emocionais. Ao não se deixar levar por palavras doces, demonstra que sua paz não está à venda. Essa clareza protege contra a repetição de ciclos destrutivos. As promessas de mudança podem soar tentadoras, mas a filosofia estoica ensina a olhar para ações, não para discursos. O estoico não se impressiona com declarações repentinas, porque sabe que muitas vezes são estratégias de reconquista, e não sinais reais de transformação. Essa visão clara é como um farol. Ilumina o que está por trás da fala. Quem manipula encontra uma barreira intransponível na lucidez de quem não se deixa enganar pela emoção. Ceder a palavra sem fundamento é dar ao outro uma segunda chance de ferir. O estoico entende que sua dignidade não pode ser negociada em troca de promessas frágeis. Ao rejeitar ilusões, mostra que não se deixa controlar pelo medo da solidão. Esse posicionamento é desconfortável para quem esperava a facilidade, mas é essencial para preservar o próprio valor. Resistir é, ao mesmo tempo, defesa e vitória silenciosa, um lembrete de que quem realmente evoluiu não se prende a armadilhas. Chantagens emocionais são armas comuns em tentativas de retorno. Frases como "sem você não sou nada" ou "ninguém me entende" como você podem parecer declarações de amor, mas muitas vezes escondem apenas a intenção de recuperar poder. O estoico constrói uma fortaleza interior que repele esse tipo de golpe. Sua força não está em confrontar, mas em não se deixar abalar. Essa resistência desconcerta quem tenta manipular, porque mostra que o controle não existe mais. Assim, a filosofia não apenas protege, mas também liberta. Há momentos em que a vida cria encontros inesperados. Quem abandonou, ao cruzar novamente seu caminho, espera encontrar a mesma pessoa de antes. Mas o choque é inevitável. De um lado, firmeza. Do outro, fragilidade. O estoico não busca vingança, mas sua postura evidencia a diferença. Enquanto você se apresenta mais forte e equilibrado, o outro revela insegurança e arrependimento. Esse contraste fala por si mesmo, sem necessidade de confronto, porque mostra claramente quem evoluiu e quem se perdeu. A serenidade incomoda porque escâncara a desordem alheia. Sua tranquilidade, construída na disciplina e no domínio das emoções, funciona como espelho. Quem parte, ao ver essa calma, percebe que está em desvantagem. O equilíbrio do estoico não é apenas pessoal, mas também uma arma silenciosa que expõe a instabilidade do outro. Essa revelação é dolorosa, porque mostra que a decisão de abandonar não trouxe superioridade, mas fraqueza. Assim,
A simples presença do forte se torna a denúncia da fragilidade. Quando ocorre o reencontro, o poder muda de mãos. Antes, parecia que quem partiu tinha o controle, mas agora a situação se inverte. A força não está mais em quem deixou, mas em quem permaneceu firme. O estoico, ao manter sua dignidade, ocupa naturalmente a posição de superioridade moral. O outro, por sua vez, percebe essa inversão e sente o peso de ter perdido algo que não pode mais dominar. Essa nova dinâmica é silenciosa, mas profundamente impactante, porque redefine completamente a relação. Ironicamente, o abandono muitas vezes leva ao pedido de retorno. Mas dessa vez, o suplicante é quem antes parecia seguro. Aquele que partiu percebe que perdeu o controle. Em desespero, tenta recuperar o que deixou escapar. O estoico não precisa humilhar ou vingar-se, pois a própria situação já é a prova de sua vitória. Quem súplica revela a fragilidade, enquanto quem mantém a serenidade demonstra força. Esse reencontro, portanto, não é apenas um evento, mas a confirmação de que a dignidade sempre prevalece sobre o desprezo. Há conquistas que se medem em reconhecimento público, mas a vitória do estoico não depende de plateia. Sua força está em vencer a si mesmo, em resistir ao impulso de ceder ao desespero. Essa conquista silenciosa não se anuncia, mas é percebida por todos que observam. Quem partiu, ao reencontrar sua serenidade, entende que perdeu mais do que imaginava. O triunfo invisível, portanto, é aquele que não busca holofotes, mas que ressoa de forma profunda, deixando claro que você venceu sem precisar provar nada. A tentação da vingança é natural, mas o estoico sabe que reagir com fúria é sinal de fraqueza. Sua glória não está em ferir, mas em permanecer firme. A ausência de retaliação não significa indiferença, e sim domínio sobre si mesmo. Essa postura desconcerta quem esperava rancor, porque revela maturidade. A verdadeira vitória não está em devolver a dor recebida, mas em mostrar que ela não teve poder suficiente para destruí-lo. A serenidade, nesse caso, é a prova de que a força interior superou a fraqueza alheia. Mesmo sem aplausos, a grandeza se torna evidente. Quem partiu sente o impacto ao perceber que você não precisou reagir para se tornar maior. Esse reconhecimento não precisa ser expresso em palavras, porque se manifesta no desconforto e no arrependimento do outro. A grandeza estoica não se impõe. Ela se mostra através da disciplina, da calma e da transformação visível. O reconhecimento pode ser silencioso, mas é profundo, porque nasce da constatação de que o desprezo não destruiu, apenas fortaleceu. No fim, a maior vitória não é o retorno do outro, nem o arrependimento dele, mas a paz conquistada dentro de si. O estoico entende que vencer não é controlar pessoas, mas dominar as próprias emoções. Essa paz é inalcançável para quem vive preso ao orgulho e ao arrependimento. Ela se torna o troféu invisível que garante superioridade verdadeira. Quem partiu pode tentar voltar, pode implorar, pode se arrepender, mas nada é mais poderoso do que a tranquilidade de seguir em frente sem carregar rancor. Curiosamente, o abandono não destrói, ele molda. Cada dor, cada silêncio, cada ausência se transforma em ferramenta de construção de uma identidade mais sólida. O estoico entende que não é o que acontece, mas como se reage que define o destino. A rejeição, então, não é um fardo, mas um cinzel que esculpe caráter. Esse processo silencioso cria uma versão mais forte, mais consciente e mais preparada para enfrentar qualquer desafio. No fim, o abandono deixa de ser cicatriz para se tornar marca de evolução. A verdadeira liberdade nasce quando você entende que não precisa de ninguém para existir por inteiro. O estoico constrói sua vida sobre bases internas, e não sobre apoios externos. Essa jornada é solitária, mas poderosa. Cada passo dado sem depender da aceitação de terceiros reforça sua independência. O abandono, que parecia perda, revela-se como libertação. Agora, você caminha sem correntes, sem a necessidade de provar valor. Essa autonomia se torna um legado, porque mostra que sua vida pertence a você, e não às escolhas alheias. Mesmo que siga em frente, sua ausência permanece gravada na memória de quem partiu. O abandono não apaga sua importância. Ao contrário, a torna ainda mais evidente. Cada lembrança é acompanhada por arrependimento. Cada memória é um lembrete do erro cometido.
Essa presença invisível é inevitável. Você se torna um fantasma vivo no coração de quem desprezou. Para o estoico, isso não é vingança, mas consequência natural. O valor que não foi reconhecido no momento certo se eterniza como lembrança dolorosa no passado do outro. No fim, a maior herança do abandono é a transformação da dor em eternidade. O estoico não apenas supera a rejeição, mas a usa como degrau para algo maior. Sua força se torna atemporal, porque não depende de circunstâncias. Quem partiu pode se arrepender, pode rastejar de volta, mas já é tarde. Você se tornou maior do que qualquer perda. Esse é o legado final. Mostrar que a rejeição não destrói, mas eterniza a grandeza de quem sabe transformá-la em poder. Nada incomoda mais alguém que espera uma reação do que encontrar apenas silêncio. Quando não há resposta, o vazio se torna insuportável. Para quem partiu, essa ausência de retorno cria uma sensação de desconforto crescente, como se cada minuto de silêncio fosse uma acusação invisível. O estoico compreende esse mecanismo e escolhe não reagir. Ele sabe que não precisa se justificar, porque a ausência de resposta já diz tudo. Esse desconforto não é apenas momentâneo. Ele ecoa na mente de quem esperava controlar a situação, mas encontrou apenas indiferença. O silêncio não é apenas ausência de palavras. Ele é também espaço fértil para perguntas. Quem abandonou começa a se questionar. Por que ele não reagiu? Será que já me esqueceu? Será que não significo mais nada? Essas perguntas surgem sem parar e não encontram respostas. A mente, incapaz de lidar com o vazio, cria cenários, possibilidades e medos. O estoico não precisa dizer nada, porque o próprio silêncio alimenta essas dúvidas. Quanto mais o outro pensa, mais se perde em suas próprias incertezas. O silêncio funciona como espelho. Ele reflete aquilo que o outro carrega dentro de si. Quem partiu, ao não ouvir nada, é forçado a olhar para si mesmo e encarar suas próprias escolhas. A ausência de palavras elimina distrações e expõe a verdade crua. O estoico entende que, nesse momento, não é preciso intervir. O próprio silêncio já atua como julgamento. É nesse reflexo que surge o desconforto maior, porque a pessoa se vê diante de sua própria decisão, sem justificativas externas para aliviar a consciência. Há quem acredite que o silêncio é fraqueza, mas, na verdade, ele pode ser a forma mais dura de resposta. Quando alguém ignora, evita ou se recusa a responder, não está fugindo, mas impondo uma punição que não precisa de palavras. Para quem abandonou, essa ausência pesa mais do que qualquer discussão, porque não há como rebater o que não foi dito. O estoico, ao escolher calar, transforma sua postura em arma. O julgamento não vem de acusações, mas da própria consciência do outro, que sente o peso de suas escolhas ecoando no vazio. Poucas coisas são tão poderosas quanto a capacidade de seguir sem depender de ninguém. Quem abandona espera encontrar fragilidade, mas quando percebe independência, sente o peso de sua insignificância. O estoico sabe que a verdadeira grandeza está em ser suficiente em si mesmo. Essa postura firme não é arrogância, mas maturidade. A clareza de que o valor de alguém não depende da aprovação externa. Mostrar independência é, portanto, devolver ao outro a consciência de que não era indispensável. E isso dói mais do que qualquer vingança planejada. O abandono parece, à primeira vista, uma sentença de derrota. Mas quando quem partiu observa que sua ausência não impediu o progresso, o choque é inevitável. Seguir sem apoio mostra que o que parecia essencial, na verdade, era apenas acessório. O estoico entende que cada passo dado sozinho é uma vitória silenciosa. Essa capacidade de caminhar sem depender de ninguém desconcerta quem acreditava ser pilar fundamental. O impacto é profundo. O abandono deixa de ser uma ferida e se transforma em prova de autossuficiência. Buscar aprovação é entregar poder. O estoico não implora reconhecimento, porque sua medida de valor vem de dentro. Essa postura cria um contraste perturbador para quem abandonou. Enquanto esperava controle, encontra alguém que não precisa mais de validação. Cada conquista silenciosa, cada gesto de confiança, prova que o abandono não destruiu, apenas fortaleceu. A ausência de necessidade se torna desconfortável, porque obriga o outro a perceber que sua presença não é indispensável. O valor, então, é provado não em palavras, mas em atitudes que dispensam qualquer aplauso.
A liberdade é o maior sinal de força. Quando você mostra que não precisa do outro para viver plenamente, a balança se inverte. O estoico enxerga nessa liberdade não apenas um alívio, mas uma arma silenciosa. Quem partiu acreditando deixar alguém preso à dor encontra alguém liberto, caminhando com firmeza. Essa liberdade desconcerta porque destrói a ilusão de poder. No fim, a mensagem é clara. A vida continua, e melhor ainda. Para o outro, essa constatação é dolorosa. Para o estoico, é a confirmação de que o abandono não quebrou, apenas libertou. O impulso manda agir rápido, buscar respostas, mostrar dor. Mas o estoico entende que reagir de imediato é entregar controle. O poder está em esperar, em observar sem pressa. Essa escolha desconcerta, porque quebra a expectativa de quem partiu. Em vez de lágrimas, encontra silêncio. Em vez de desespero, encontra calma. Não reagir de imediato é sinal de domínio absoluto sobre si mesmo. E esse domínio é muito mais forte do que qualquer reação impensada. O tempo se torna aliado, e cada instante de espera é uma vitória invisível. O abandono traz ilusões. Quem vai embora acredita ter tomado a melhor decisão, enquanto quem fica é visto como frágil. Mas o tempo revela verdades que no início estavam encobertas. O estoico sabe que não precisa se apressar. Cada dia que passa desconstrói ilusões e mostra a realidade com clareza. O tempo expõe arrependimentos, amplia saudades e revela erros. Assim, esperar não é perder, mas permitir que a própria vida mostre o que estava escondido. O tempo, usado com paciência, se transforma na arma mais justa e certeira. A vingança mais forte não vem de gestos planejados, mas da paciência que deixa o outro cair em si. O estoico não precisa agir para ferir. Ele apenas espera. Quem partiu, cedo ou tarde, sente o peso do vazio, o choque das memórias e o incômodo da ausência. A espera paciente funciona como o espelho que devolve ao outro suas próprias escolhas. Essa vingança silenciosa não mancha sua dignidade, porque não nasce de ódio, mas da simples constatação de que o tempo cobra tudo. No fim, esperar se torna a resposta mais dura. No início, quem abandonou parece firme, confiante e até indiferente. Mas a paciência do estoico corrói essa aparência. Com o tempo, as máscaras caem e as resistências se quebram. O silêncio persistente e a calma inabalável se transformam em pressão psicológica. Quem antes parecia seguro começa a sentir o peso da própria decisão. O estoico não precisa mover um dedo. Apenas espera, sabendo que a paciência tem o poder de dobrar até o orgulho mais resistente. Essa é a vitória silenciosa, conquistada não pela pressa, mas pela disciplina de suportar o tempo. A mente humana tem um hábito curioso: revisitar o passado sem ser convidada. Quem abandona pode até tentar seguir em frente, mas cedo ou tarde é assaltado por lembranças. Pequenos detalhes, músicas, lugares ou até gestos despertam recordações adormecidas. Essas memórias não pedem licença, apenas surgem, mostrando o valor do que foi deixado para trás. O estoico sabe que não precisa alimentar esse processo. Ele acontece naturalmente. O passado esquecido retorna com força, e cada lembrança se transforma em lembrete doloroso do erro cometido. O arrependimento quase nunca chega cedo. Normalmente, ele aparece quando já não há espaço para corrigir nada. Quem partiu percebe tarde demais que desprezou algo valioso. Essa dor é cruel, porque não encontra solução. O estoico entende que não precisa desejar vingança, porque o próprio tempo se encarrega de punir. Quando a consciência desperta, não há como voltar no tempo. A dor de reconhecer o erro se transforma em um fardo permanente, carregado em silêncio. O que parecia a escolha certa se torna um peso insuportável. Arrependimento é uma prisão sem grades. Ele prende a mente em repetições, em perguntas que não têm resposta. E se eu tivesse ficado? E se tivesse valorizado mais? Essas dúvidas corroem e não permitem descanso. Quem partiu se torna prisioneiro de suas próprias lembranças, enquanto o estoico segue livre. Essa diferença é dolorosa, porque mostra que a decisão de abandonar não trouxe liberdade, mas cadeias invisíveis. Cada memória, cada pensamento recorrente, reforça os grilhões do arrependimento. É uma prisão da qual não há fuga. O estoico não busca punição ativa, porque confia na justiça do destino. Cada escolha carrega seu próprio peso, e
e quem despreza inevitavelmente sente as consequências. O castigo não vem de fora, mas de dentro, da consciência que desperta, da saudade que cresce, do arrependimento que corrói. É assim que o abandono se transforma em punição. O estoico, por sua vez, se mantém firme, sabendo que não precisa levantar a mão para que a vida faça seu trabalho. O remorso, inevitável, sempre chega para cobrar sua dívida. Não existe resposta mais poderosa ao abandono do que mostrar evolução. Quem partiu, em silêncio, observa o reflexo de uma vida que cresce. O sucesso, quando exibido naturalmente, é como um espelho cruel. Mostra não apenas que você seguiu em frente, mas que sua vida floresceu. O estoico não busca ostentar, mas sua disciplina e constância acabam revelando resultados. Esse reflexo é perturbador para quem acreditava ter deixado alguém em ruínas. Em vez de fragilidade, encontra prosperidade. E essa visão é desconcertante. A mente de quem abandonou cria imagens fixas do passado. A pessoa fragilizada, insegura, abalada. Mas ao reencontrar uma versão renovada, o choque é inevitável. O contraste entre o antes e o depois fala mais do que qualquer explicação. O estoico entende que não precisa provar nada com palavras, porque a transformação visível já conta toda a história. Essa diferença gera incômodo profundo, pois evidencia o erro da escolha feita. O que antes parecia decisão correta agora se revela como a maior perda da vida. O crescimento de quem foi deixado para trás é uma afronta silenciosa. Quem desprezou acreditava ser indispensável, mas ao ver sua evolução percebe o contrário. O incômodo nasce porque a narrativa de controle foi destruída. O estoico não se vinga, apenas segue sua vida com disciplina. Mas o simples fato de crescer se torna punição. Para quem partiu, é doloroso perceber que você floresceu sem precisar dele. Esse crescimento é a prova viva de que o abandono não apenas falhou em enfraquecer, como fortaleceu. O sucesso não precisa ser gritado, nem exibido em excesso. O triunfo do estoico está justamente em vencer sem buscar reconhecimento. A vitória silenciosa é a mais dolorosa para quem desprezou, porque não há justificativas que aliviem a consciência. O estoico não precisa jogar nada no rosto do outro, porque a realidade já fala por si. Essa conquista é natural, resultado de disciplina, e não de vingança. No fim, o maior triunfo é simples: mostrar, com a própria vida, que o abandono não quebrou, mas deu início à ascensão. A quem acredite que precisa justificar cada passo, provar que está bem ou explicar suas escolhas. Mas o estoico entende que a verdadeira grandeza está em seguir em silêncio. Não há necessidade de mostrar nada a ninguém, porque os resultados falam por si. O abandono, que parecia uma sentença, torna-se combustível para reerguer-se com dignidade. Essa postura confunde quem partiu, pois esperava lágrimas ou explicações, mas encontra apenas progresso silencioso. Viver melhor sem dizer nada é uma resposta muito mais poderosa do que 1000 justificativas. A mente humana tem dificuldade em lidar com mistérios. Quando alguém não explica, cria-se um espaço vazio que o outro tenta preencher com hipóteses. O estoico usa essa ausência de justificativas a seu favor. Quem partiu se pergunta: por que ele não me procura? Como conseguiu seguir em frente tão rápido? Será que já me esqueceu? Essas perguntas se transformam em inquietação diária. A falta de explicações se torna tortura psicológica, porque não há nada a que se agarrar. A ausência de palavras, nesse caso, vale mais do que qualquer resposta. Viver melhor não significa ostentar, mas mostrar, de forma natural, que a vida continua em movimento. Um sorriso sincero, um novo projeto, um progresso visível. Tudo isso transmite mensagens mais fortes do que discursos. O estoico não precisa contar que venceu. Basta que sua vida mostre. Essa plenitude, construída com disciplina, fere quem esperava encontrar ruínas. A vida plena é como uma prova silenciosa de que a rejeição não destruiu, mas fortaleceu. E essa constatação é dolorosa para quem partiu, porque revela que sua ausência não fez falta alguma. Nada é mais desconfortável para quem abandonou do que perder o acesso às respostas. Antes, era possível medir reações, controlar emoções, prever atitudes. Mas quando encontra silêncio e progresso, tudo muda. O estoico cria um muro invisível que impede o outro de entender o que acontece. Esse mistério corrói, porque a falta de controle gera insegurança.
O incômodo não está apenas na evolução em si, mas no fato de não saber como ela aconteceu. É assim que o silêncio e a vida renovada se tornam armas silenciosas contra quem desprezou. Poucas dores são tão intensas quanto imaginar-se esquecido. Quem partiu acreditando ser insubstituível descobre que, com o tempo, pode se tornar apenas lembrança distante. Essa insegurança nasce quando percebe que sua ausência não causou ruína, mas abertura para novas experiências. O estoico não precisa apagar memórias à força. Ele simplesmente vive. E nessa vivência natural, o outro começa a temer que sua imagem seja substituída por novos rostos, novas histórias e novas conquistas. Esse medo é corrosivo, porque mostra que não era tão essencial quanto pensava. Curiosamente, quanto mais alguém tenta se afastar, mais presente se torna na mente de quem foi deixado. O vazio criado pela partida transforma-se em lembrança recorrente. Cada silêncio é um lembrete. Cada ausência é uma presença psicológica constante. O estoico não precisa se esforçar para marcar esse espaço, pois é o próprio abandono que faz isso. O outro passa a viver perseguido por uma presença invisível, como se a memória fosse um fantasma que insiste em não desaparecer. Esse efeito é inevitável e profundamente perturbador. Quem abandona pode até tentar preencher o vazio com novas experiências, mas a memória é seletiva. Ela insiste em destacar o que realmente importou. O desespero surge quando percebe que, apesar de todos os esforços, as lembranças continuam vivas. Isso acontece porque aquilo que foi perdido tinha valor real, e não pode ser substituído facilmente. O estoico, por sua vez, não luta contra essas memórias. Ele as aceita e segue em frente. Mas para o outro, elas se tornam correntes invisíveis, impossíveis de quebrar. O maior medo não é ser esquecido, mas perceber que já não importa mais. A consciência da irrelevância é devastadora para quem acreditava ser indispensável. O estoico, ao construir uma vida plena e independente, mostra que o abandono não deixou vazio, mas abriu espaço para a evolução. Essa realidade atinge o outro em cheio, porque destrói a ilusão de controle. O medo de ser esquecido, nesse ponto, se transforma em certeza de relevância. E essa certeza é um castigo muito maior do que qualquer vingança planejada poderia oferecer. O abandono desperta sentimentos intensos: raiva, tristeza, medo. Mas o estoico entende que dominar essas emoções é a verdadeira vitória. Quem consegue controlar o próprio coração não se torna refém do desprezo. Esse autocontrole desconcerta quem partiu, pois mostra que sua ausência não foi capaz de quebrar você. Em vez de explosões, a serenidade. Em vez de desespero, há equilíbrio. Esse domínio não elimina a dor, mas impede que ela governe. E essa vitória silenciosa é mais forte do que qualquer palavra poderia expressar. A transformação interior não acontece da noite para o dia. Ela é fruto de disciplina diária. Organizar pensamentos, controlar impulsos, fortalecer hábitos. Essa rotina silenciosa constrói uma confiança que não pode ser abalada por rejeição. O estoico entende que sua identidade não depende de quem fica ou vai, mas de sua própria consistência. Essa confiança se torna visível nos gestos, no olhar e na postura. Quem partiu sente o peso dessa transformação, porque esperava fragilidade e encontrou solidez. A disciplina, assim, é a base de uma grandeza incontestável. A mente é como um músculo, precisa ser treinada para resistir às pressões externas. O estoico exercita sua razão, lembrando que não pode controlar as ações dos outros, mas pode controlar suas reações. Essa clareza cria uma fortaleza interior. Quem partiu pode tentar provocar, retornar com palavras doces ou até causar ciúmes, mas nada disso encontra espaço em uma mente fortalecida. Essa resistência é dolorosa para o outro, porque mostra que perdeu o poder de influenciar. Uma mente treinada é, afinal, a arma mais poderosa contra qualquer manipulação. Transformações externas podem impressionar, mas é a força invisível, a interior, que realmente desarma. O estoico constrói um poder que não pode ser roubado: sua paz. Essa força não depende de elogios, nem de retornos, nem de reconhecimento. Ela é inabalável porque nasce de dentro. Quem partiu sente o impacto desse poder invisível, pois percebe que nada do que faça poderá quebrar essa serenidade. Essa é a verdadeira transformação.
tornar-se tão firme por dentro que nenhuma perda tem o poder de destruir. Há um momento em que quem abandonou decide voltar, mas o que encontra não é o mesmo cenário de antes. O tempo passou, as feridas cicatrizaram e a vida seguiu outro rumo. O choque é perceber que o retorno não encontra espaço. O estoico entende que não precisa de vingança. O simples atraso já é punição suficiente. O outro descobre que sua ausência abriu portas que não podem mais ser fechadas. Esse choque, inevitável, é o primeiro golpe do retorno tardio. Quem volta espera encontrar o caminho aberto, mas se depara com barreiras. O estoico, fortalecido, já não oferece a mesma abertura de antes. Essa recusa não é fruto de rancor, mas de consciência. Quem desprezou não merece retornar ao mesmo lugar. A dor de encontrar portas fechadas é devastadora, porque revela que a oportunidade foi desperdiçada. O abandono, que parecia a escolha certa, se transforma em erro irreversível. Essa dor é silenciosa, mas profunda, e acompanha o outro como sombra constante. O retorno tardio traz consigo um peso inevitável: o arrependimento. Quem partiu percebe que deveria ter valorizado quando ainda havia chance. Essa constatação é cruel, porque não há como mudar o passado. O estoico não precisa dizer nada. A própria realidade mostra que o tempo perdido não volta. O arrependimento, então, se torna castigo. É um fardo diário, lembrando constantemente que a decisão de partir foi um erro. Essa dor, que poderia ter sido evitada, se instala como consequência natural da escolha feita. A maior punição para quem retorna tarde não é a recusa em si, mas a realidade de que nada pode ser desfeito. O tempo não volta, as oportunidades não reaparecem. O estoico entende isso e segue em frente, sem necessidade de olhar para trás. Já quem abandonou é forçado a conviver com a certeza de que perdeu algo que não pode recuperar. Essa realidade é definitiva e dolorosa. O retorno tardio, longe de trazer reconciliação, apenas reforça a grandeza de quem seguiu e a fraqueza de quem voltou tarde demais. O orgulho leva muitos a acreditarem que são insubstituíveis. Quem abandona costuma pensar que poderá voltar quando quiser, como se tivesse controle absoluto. Mas o tempo prova o contrário. O estoico, ao seguir firme, mostra que ninguém é essencial além de si mesmo. A queda acontece quando o orgulhoso percebe que não é mais necessário, que sua ausência não paralisou nada. Esse choque destrói a ilusão de indispensabilidade e mostra a fragilidade escondida atrás do ego inflado. A arrogância cria um falso senso de poder. Quem parte acreditando estar no controle esquece que a vida não gira em torno de sua decisão. O arrependimento surge quando percebe que a soberba o cegou, levando-o a desprezar algo de valor. O estoico não precisa punir, porque o próprio erro se transforma em fardo. A arrogância, antes exibida com confiança, se volta contra o orgulhoso como lembrança amarga. Esse arrependimento não é passageiro. Ele acompanha silenciosamente como sombra permanente. Subestimar alguém é abrir caminho para a própria derrota. Quem abandona acredita que o outro não terá forças para seguir, mas o estoico prova o contrário. Essa subestimação se transforma em vergonha quando vê o crescimento daquele que desprezou. O preço é alto: conviver com a certeza de que perdeu algo valioso por não ter reconhecido a tempo. Esse peso corrói, porque não pode ser apagado. O erro de avaliar mal o outro se torna uma ferida eterna, lembrando que a grandeza sempre esteve diante dos olhos. A vida tem uma forma curiosa de ensinar. Muitas vezes, o excesso de vaidade leva alguém a desprezar o que realmente importava. A ironia está em perceber que a própria vaidade foi a causa da perda. O estoico, em silêncio, não precisa reagir. Sua postura firme e sua evolução se tornam a resposta mais dura. Enquanto o orgulhoso se afunda em arrependimento, o outro segue em paz. Essa ironia final mostra que o orgulho não apenas engana, mas também destrói aqueles que acreditam ser maiores do que realmente são. Vivemos em um mundo onde muitos sentem necessidade de mostrar conquistas, exibir vitórias e buscar aplausos. Mas o estoico enxerga além. Sua grandeza está em não precisar provar nada a ninguém. O abandono não se torna motivo para teatralizar a superação, mas para evoluir em silêncio. Essa ausência de exibição é poderosa, porque desconcerta quem partiu. Esperava encontrar alguém querendo mostrar valor, mas vê apenas tranquilidade e firmeza. Essa serenidade, sem esforço de provar,
já é uma demonstração de força muito maior do que qualquer palco poderia oferecer. O silêncio pode ser mais ruidoso que qualquer celebração. Enquanto outros buscam reconhecimento, o estoico entende que sua vitória é interna. Não precisa de aplausos, porque sua disciplina é suficiente para sustentá-lo. Para quem abandonou, isso é perturbador. Esperava sinais de carência ou tentativas de chamar atenção, mas encontrou calma absoluta. O poder do silêncio, nesse caso, mostra que a ausência de plateia não diminui a vitória. Pelo contrário, a torna ainda mais autêntica. O silêncio se transforma em símbolo da independência conquistada. Muitos buscam vingança para provar que venceram, mas a paz é uma conquista muito mais valiosa. O estoico entende que gastar energia em revanche é perder tempo. Sua vitória está em não carregar rancor. Essa paz, silenciosa e discreta, pesa mais do que qualquer vingança visível. Quem partiu percebe isso ao ver que, mesmo após o abandono, não conseguiu abalar sua serenidade. Essa ausência de necessidade em se vingar é incômoda, porque mostra que a dor não teve poder. A paz se revela, então, como a maior vitória possível. Quando alguém volta arrependido, espera encontrar fragilidade, abertura ou dependência. Mas o que encontra no estoico é serenidade. Essa calma, que não busca reconhecimento, é maior do que qualquer tentativa de retorno. Ela deixa claro que o valor não depende de quem ficou ou foi. Essa serenidade é incômoda porque mostra independência total. Para quem partiu, o impacto é inevitável. Percebe que não tem mais espaço de influência. No fim, essa serenidade não apenas protege, mas também se torna a vitória definitiva de quem não buscou provar nada. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, aproveite agora para se inscrever no canal e não perder os próximos conteúdos. Deixe o seu gostei. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Se quiser apoiar ainda mais esse trabalho, clique no botão Valeu do YouTube. E me conta aqui nos comentários, qual parte mais fez sentido para você hoje. Escreva a palavra disciplina para mostrar que você ficou até o fim.